Bom dia, prezados acadêmicos. Eu sou o professor Ricardo Bach, da Universidade Estadual de Montes Claros. Leciono a disciplina de Citologia e Histologia para os cursos locados no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. E agora, nesse primeiro momento, nós vamos ver uma matéria que se chama adaptação celular, para a gente entender um pouco essa variação de tamanho da célula, de volume e quais são as causas que levam a isso. Inicialmente, tem essa frase aqui, distúrbios do crescimento e da diferenciação celular, e a gente tem que analisar um pouquinho esse esquema. Então, esse esquema, a gente está observando aí que o seu organismo vai ter uma agressão. Essa agressão, ela pode ser uma agressão traumática, às vezes um carro passa em cima de um braço de um indivíduo. Ela pode ser uma agressão química, não é? Tabagismo, por exemplo, hidrocarboneto policíclico. Pode ser uma agressão infecciosa, um vírus, uma bactéria, que ataque ali o seu tecido. Enfim, diante dessa agressão, o seu organismo vai entrar num mecanismo de defesa, vários mecanismos de defesa. Você tem um traumatismo, tem uma ruptura de um vaso sanguíneo, vai se liberar adrenalina, dar uma vasoconstrição para não extravasar tanto sangue. Você entra em contato com um micro-organismo, os seus leucócitos vão ser ativados ali para defender o seu organismo contra aquela infecção. E depois que passou esse momento de resposta de defesa, a célula, o tecido, eles vão ter dois caminhos a seguir. Ou eles vão para a morte celular direto, mediante essa agressão. Vocês estão vendo aqui, ó, essa seta aqui direto já indo lá para a lesão celular, não é? Ou eles podem entrar na nossa matéria de hoje, que se chama adaptação celular. Olhem essa frase aqui, ó. As células se adaptam a alterações aceitáveis em seu ambiente, modificando o metabolismo ou padrão de crescimento. Então, os nossos tecidos, eles têm uma homeostase própria de se autorregular, independente de variações externas. E o que acontece? É lógico que a célula, né, ela não deseja morrer, sofrer lesão, ela vai tentar o máximo possível se adaptar a essas alterações adversas, a essas agressões que vêm do meio. Só que ela vai conseguir chegar nessa adaptação desde que essa agressão não seja muito violenta, né? Então imagina um carro passou em cima do braço de uma pessoa, uma carreta. Como que o tecido vai conseguir ter alguma defesa contra uma agressão tão violenta que ele foi submetido? Então, na verdade, ele vai tentar, entendeu? Tentar suportar aquela agressão, mas dentro de um certo limite. Olhem alguns exemplos que a gente vai contextualizando melhor, e são exemplos que vocês ainda vão entrar muito em contato com o curso de Educação Física, não é? Mas já vamos entendendo um pouquinho alguns conceitos que a gente vai conseguindo entender melhor a matéria. Então, atrofia simples, né? O que é uma atrofia? Uma atrofia é uma diminuição de volume celular. Se o órgão tem 4 células, ele continua tendo 4 células, porque não é uma diminuição de número, é apenas uma diminuição de volume. Organelas como retículo endoplasmático, liso, rugoso, complexo de Golgi também se atrofiam, a célula diminui e vai entrar nesse outro estado, não é? Que é essa diminuição de volume. Existem atrofias fisiológicas, por exemplo, a velhice, né? Você pesar um cérebro de um
idoso ele é mais leve do que o cérebro de uma pessoa jovem. Então os órgãos naturalmente eles entram em atrofia. Mas tem situações patológicas que podem fazer com que aquele tecido ele tenha essa diminuição de volume. Então, alguns exemplos, né, patológicos: atrofia por desnervação. Então aqui nós temos o tecido muscular estriado esquelético, é um corte na transversal do tecido. O tecido muscular esquelético ele é inervado pelo sistema nervoso somático, né? Aqui nós temos o sistema nervoso central, né? Encéfalo, né? Encéfalo e a medula, e o sistema nervoso periférico, que são os nervos, né? São que vão estar lá fazendo a placa motora com o músculo, né? Inserindo ali no tecido muscular estriado para liberar neurotransmissores, acetilcolina dentro do músculo para que se efetue a sua contração. Só que, se você tiver uma situação que cause uma desnervação, uma secção do nervo, o poliovírus, né, que ataca a inervação motora, então se você tiver uma desnervação, não vai ter o estímulo necessário para o músculo contrair, aquela célula vai se adaptar a essa situação e vai diminuir de volume. Outro exemplo, atrofia por falta de irrigação sanguínea. Então aqui eu coloquei uma imagem aqui do coração, né? Tem as artérias coronarianas, não é? As artérias coronarianas a gente pode perceber que nesse caso, né, elas estão aí parcialmente obstruídas por um ateroma, não é? Placa de gordura aqui, ó, entre a parede das artérias. E o que acontece? O miocárdio, ele precisava de uma demanda de oxigênio, não é? Que não está sendo suficiente, não está passando aqui na luz da artéria, porque ela está obstruída pela placa. Então a célula ela vai entrar em dois caminhos: ou ela vai sofrer lesão, que muitas vezes é irreversível, ela vai sofrer lesão por falta dessa hipoxemia, dessa pouca quantidade de oxigênio, não é? Ou ela vai se adaptar a essa situação, vai diminuir o seu volume, as organelas internas vão atrofiar, ela diminui de volume e entra num outro estado homeostático para a quantidade de oxigênio ser suficiente para nutri-la. A quantidade de oxigênio que está passando por aqui, ó, por dentro da luz. Tá ok? Outro exemplo, atrofia por atividade hormonal deficitária. Então, nós temos hormônios tróficos, né? O hormônio adrenocorticotrófico, produzido pela hipófise, que vai agir lá nas adrenais. Então, se você tiver deficiência em um hormônio, aquele órgão que seria estimulado não vai sofrer esse estímulo e vai entrar em atrofia. Atrofia por compressão. Então aqui a gente está vendo essa fotomicrografia. Aqui é um tumor, não é benigno. O tumor benigno ele é bem localizado, tá vendo? Ele não infiltra entre as células, ele cresce localmente. Ele vai crescendo e as células que estão do lado, ou elas vão entrar na nossa disciplina, né, se adaptar a essa nova realidade, não é, e atrofiar e diminuir o seu volume, ou elas vão entrar em lesão, tá ok? Outro exemplo também dessa matéria, que é bastante conhecido no meio da educação física, é a hipertrofia. Então, hipertrofia, aumento do volume celular e, como consequência, aumento do tecido ou órgão. Então, se o órgão tem 4 células, ele continua tendo as mesmas 4 células. Essas células só vão aumentar de volume. E aqui nós temos
hipertrofia fisiológica causada por esporte, né? Sempre ela é boa, sempre ela vai exigir uma demanda maior da célula, né? E com isso a célula vai ficar mais adaptada a fazer a sua função. Mas às vezes acontece situações que esse aumento de carga de trabalho ela é constante e isso não é bom pela célula. Você fala, professor, mas o que leva a uma hipertrofia? Eu vou falar para vocês. O que leva a uma hipertrofia é um aumento de carga de trabalho. Só que às vezes essa carga de trabalho ela é constante, ela é sempre exigida do organismo. Por exemplo, aqui a gente está vendo o esquema aqui, né, da circulação dos mamíferos, né, e das aves. Então, átrio direito, ventrículo direito, né, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. Né, saindo aqui do ventrículo esquerdo, você vai ter a artéria aorta aqui. A artéria aorta, o coração vai entrar em sístole e vai bombear sangue para todo o corpo para fazer a grande circulação. Mas vamos imaginar que aqui, ó, na válvula da entrada da artéria aorta, vamos imaginar que você tem uma estenose valvar, a válvula não está abrindo bem. Então o que vai acontecer? Essa parte aqui, ó, a válvula que não está abrindo como deveria, essa parte aqui que é o ventrículo esquerdo, ele vai ter que trabalhar com o quê? Aumento de carga de trabalho. Por que aumento de carga de trabalho? Porque a válvula deveria se abrir e não está se abrindo como deveria. Então o ventrículo o tecido tem que forçar mais. E se ele força mais, ele tem um aumento de carga de trabalho, ele vai hipertrofiar. Aqui é mostrando uma imagem, as células cortes transversais de um coração normal e um coração com hipertrofia do ventrículo esquerdo, né? As células elas ficaram bem maiores, né? De tanto ali. Outro exemplo, o infarto do miocárdio, a doença de Chagas. Ah, professor, o Trypanosoma cruzi, ele tem uma toxina ali que faz o coração crescer. Na verdade, o Trypanosoma cruzi, ele lesa o miocárdio, né? Ele lesa o tecido muscular estriado cardíaco. Então, essa lesão vai fazer com que as células que sobreviveram comecem a trabalhar com aumento de carga de trabalho. Se ela aumenta a sua carga de trabalho, ela vai hipertrofiar. Uma outra situação, então nós vimos a atrofia, né, diminuição de volume, hipertrofia, aumento de volume, e uma outra situação é a hiperplasia, aumento do número de células e, como consequência, aumento do tecido ou órgão. Tem situações fisiológicas que levam a isso. Aqui é o cérvix, né? Aqui é o útero, né? O miométrico, né? E quando a gente pega e vai analisar pela fotomicrografia do endométrio, a gente vê que antes da ovulação ainda não foi liberado grande quantidade de estrógeno, de progesterona, não é? Então, o endométrio ele tem muita matriz, ele tem poucas células. Depois da ovulação, depois da liberação de estrógeno, progesterona, acontece uma hiperplasia endometrial, ou seja, aumento do número de células. Então, hipertrofia, aumento de volume, né? Se um fígado, por exemplo, se ele tiver 4 células, se ele tiver com atrofia, ele continua tendo as mesmas 4, porém uma diminuição de volume. Com hipertrofia, continua tendo as mesmas 4, com aumento de volume. E na hiperplasia ele vai ter 8 células, 12 células, porque vai aumentar o órgão por aumento do número de células.
né? Pode ser fisiológico, no caso, a mama feminina. A mama feminina é fisiológico, né? Se fosse masculina, a ginecomastia seria patológico, tá ok? Hiperplasia, aumento do número de células e, como consequência, aumento do tecido ou órgão, tá ok? Né, hiperplasia patológica, muitas vezes se confundem muito com câncer de próstata, né, mas na verdade é só um aumento desse número. E aqui é uma outra situação que se chama metaplasia, alteração na diferenciação celular. Sempre quando eu estou lecionando, dependendo do curso que eu leciono, se eu estiver lecionando para um curso de enfermagem, medicina, eu falo assim, olha, a pessoa, o tecido das vias respiratórias, traqueia, brônquios e bronquíolos, é pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Só que de tanta pessoa fumar, né, o tabagismo, ele fica sempre agredindo ali, agredindo aquela célula, que ela acaba se diferenciando. Ela acaba mudando a sua morfologia para tentar suportar aquela agressão. Não é? Então eu falo, olha, a pessoa fumou um tecido pseudoestratificado cilíndrico ciliado, ele se diferenciou a célula, virou um tecido escamoso, mudou a sua morfologia. Um curso de educação física, traumatismo crônico. Então você vai lá, você tem um tecido que é uma cartilagem, fibrocartilaginoso, né? Então tecido de tanto tomar pancada, ele vai e ele se diferencia em tecido ósseo. Traumatismo crônico fez com que acontecesse a diferenciação. Então aqui, ó, metaplasia escamosa da bexiga urinária. Então tem um cálculo, uma pedrinha de cálculo lá, começou a machucar o tecido ali, aquela agressão fez com que a célula se diferenciasse. Tudo bem? Aqui alguns exemplos, né? Tecido original, estímulo, epitélio colunar ciliado da árvore brônquica, né? O estímulo agressor foi o tabagismo. Tecido metaplásico, ele se diferenciou em epitélio escamoso, não é? Tecido fibrocolagenoso, não é? Traumatismo crônico, pancada, não é? Traumatismo no tecido, constantemente aquele tecido vai se diferenciar e vai virar tecido ósseo, tá ok? Aqui é um esquema, não é? Para representar isso daí, né, essa agressão. No caso, vou dar o exemplo para vocês do tabagismo, né? Tecido normal, estímulo patológico, tabagismo, resposta ao estresse celular, não é? A pessoa fumar um dia, não é? Fumou 10 cigarros no dia, então não é isso que vai matar a célula, vai fazer. Então, a célula agressão grave ou célula sensível, não é uma agressão tão grave no momento, né? Então, ela vai sobreviver, né? Sobrevivência da célula, né? Persistência do estímulo, ambiente hostil, agressão persistente, modificação do tipo celular. Vamos melhorar isso. Se a pessoa... ácido, você pega ácido sulfúrico, se for colocado num tecido, em contato com o tecido das vias respiratórias, traqueia, bronquíolos. A agressão é tão grave, como aqui no esquema, tá vendo? Tecido normal, estímulo patológico. Vamos imaginar que fosse o ácido. Então, a célula vai entrar num estresse, não é? Agressão tão grave, incapacidade de adaptação, lesão ou morte celular. Tá ok? Tudo bem, a célula já pegou e já, não é, foi incapacidade de se adaptar. Como a gente já tinha visto lá no início, né? A agressão, defesa, entra na nossa matéria, adaptação ou lesão.
Então, nesse caso do ácido, foi capacidade de adaptação, já foi lesão ou morte, já foi para morte celular. Mas no caso do tabagismo, a pessoa vai fumar, não é? E continua fumando ali, às vezes por anos, não é? Persistência do estímulo. Então, como eu já havia falado, a pessoa, fumei um dia, fui lá e fumei. É uma coisa. Agora, se a pessoa continua, persistência do estímulo, continua com tabagismo por anos e anos, o ambiente daquele órgão, aquele tecido, vai ficando tão ruim para ele, vai ficando tão hostil, que ele tem que se proteger. Então, as células elas vão se diferenciar, né? Esse estímulo ambiental, no caso, o tabagismo, esse estímulo ambiental, né, os componentes químicos do tabaco, eles vão ser os estímulos para que genes que às vezes não estavam com a sua expressão comecem a se expressar. Entendeu? A célula ela vai se diferenciando, nós vamos ver um pouquinho melhor isso daí, alguns genes se inibem, outros se expressam e a célula vai se alterando a sua morfologia. Então, modificação do tipo celular, alteração na diferenciação, metaplasia. Então, metaplasia é quando um tecido ele se diferencia em outro tecido, tá ok? Nós temos que, para a gente entender um pouquinho alguns termos, não é? Para a gente entender um pouquinho alguns termos, é bom, tem uma parte da disciplina de citologia que se chama diferenciação e especialização. Então, vamos entender um pouquinho sobre esses conceitos que vão ser tão falados aí na nossa disciplina, o tempo todo que a gente estiver juntos, nós vamos estar falando sobre isso daí. Vamos imaginar que aconteça a fecundação, não é? O espermatozoide, não é? Fecundou o ovócito e aquela célula ela vai passar por várias clivagens, né? O zigoto vai se clivar em 2 blastômeros, 4 blastômeros, não é? 8, 16, e quando ficar uma bolinha de célula ali, aproximadamente 32 células, tal, vai chamar o embrião de mórula. Então, quando a gente pega na fase de mórula, ainda as células são todas indiferenciadas, ou seja, elas não têm ainda uma morfologia definida. Os tecidos, os folhetos embrionários, eles vão se formar na fase de gástrula, na gastrulação, onde vai formar o ectoderma, mesoderma e endoderma, que são os 3 primeiros tecidos embrionários, os 3 folhetos embrionários. Então a gente pode dizer que antes da gastrulação, quando a célula é indiferenciada, ela tem uma célula na fase de mórula, ela vai ter 0% de diferenciação. Ela é uma célula completamente indiferenciada. E quantos por cento que ela vai ter de potencialidade embrionária? O que é potencialidade embrionária? É quando uma célula é capaz de se diferenciar em outros tipos celulares. Então, uma célula da mórula, ela vai ter 0% de diferenciação, mas ela vai ter 100% de potencialidade embrionária, porque ela pode se diferenciar em vários outros tipos celulares. Se a gente pegar um neurônio, que é uma célula altamente diferenciada, né, tem os dendritos, que são prolongamentos citoplasmáticos, longos, né, tem o axônio, curtos e numerosos, né, os dendritos, o axônio, que é um prolongamento longo. Então, é uma célula que ela é altamente diferenciada. Ela tem quantos por cento de diferenciação? Ela tem 100% de diferenciação. Então, ela tem 100% de diferenciação, mas ela tem 0% de potencialidade embrionária. Ela não consegue nem se diferenciar em outra célula dela mesma, quanto mais um outro tipo celular.
Então, a diferenciação, que é a morfologia da célula, ela vai determinar a especialização celular. O que é a especialização celular? O neurônio, ele é uma célula diferenciada para fazer o quê? A transmissão do impulso nervoso. Por isso que ela é longa, é uma fibra nervosa. Então, ela tem que fazer essa conexão da transmissão do impulso nervoso, da periferia do seu corpo até o sistema nervoso central. Tá ok? Então, aqui eu peguei, só para a gente entender um pouquinho esse conceito. Características histológicas da perda de diferenciação. Então, aqui eles pegaram uma fotomicrografia do cólon. Cólon ascendente, transverso, descendente, curva sigmoide, reta e ânus, do cólon, do intestino grosso. O cólon, ele tem várias glândulas ali no cólon para proteger, como o sistema mucoprotetor do cólon. Então aqui, ó, a gente nota que essa glândula aqui, depois a gente vai ver melhor nas outras aulas, essa glândula aqui é um tecido cilíndrico, colunar, ela tá vendo? Ela é uma glândula, ela é compridinha, tem a luz aqui da glândula, a célula em forma de coluna, né? Colunar, cilíndrica, e aqui está o núcleo. Essa célula, ela vai perdendo a sua diferenciação. Então, epitélio colônico normal, letra A. Letra B, neoplasia benigna do cólon. Então, neoplasia benigna do cólon. Aqui a gente tem neoplasia benigna. Nós temos aqui um pouco de perda de diferenciação, né? Mas ainda tem luz aqui na glândula, as células ainda estão na forma cilíndrica, não é? Forma de coluna, aqui são os núcleos. Então está perdendo a sua diferenciação? Tá, mas ainda se assemelha um pouco com o tecido de origem. Neoplasia maligna bem diferenciada do cólon. Então o que significa isso? Bem diferenciada do cólon. Isso daqui ainda tem uma estrutura celular aqui em volta da glândula, não é? Ainda a gente consegue ver, mesmo que, né, perdendo a sua morfologia, mas a gente consegue ainda ver que tem uma luz, né? A gente consegue ver uma célula mais ou menos dispostas de uma forma organizada. Agora olhem esse daqui, ó. Neoplasia maligna pouco diferenciada do cólon. Vocês estão vendo alguma estrutura celular aqui? Alguma célula de uma forma cilíndrica? Então, perdeu completamente a sua o quê? Diferenciação. É importante a gente saber, então, que a diferenciação, ela determina a sua especialidade. Se a célula do cólon é da glândula do cólon, da histologia da glândula do cólon, se ela era especializada em produzir o mucoprotetor, evidente que se ela vai perdendo a sua diferenciação, a sua função fica comprometida. Se ela perde a sua diferenciação, a sua especialização, que seria a função, vai ficar comprometida. Tá ok? E aí, professor, mas você está falando a todo momento de diferenciação, especialização. Quais são os genes que estão envolvidos nesse processo, né? Quais são os genes que estão envolvidos na diferenciação, na especialização, na proliferação celular? Inclusive, só voltando aqui um pouquinho, se a gente pegar, então, a mórula, então ela é uma célula que tem 0% de diferenciação, ela é uma célula completamente sem forma, não é? Sem morfologia, ela tem 0% de diferenciação e ela tem 100%, de potencialidade embrionária. Ela pode. E a fase embrionária é o momento da nossa vida que a gente mais cresce.
Por quê? Porque essa célula não tem muito compromisso com nada. O compromisso dela é se proliferar, é entrar em mitoses sucessivas. Então, quando a célula vai perder na sua diferenciação, a tendência é que seu índice mitótico aumente. Então, uma célula, por exemplo, uma mórula, ela vai ser uma célula indiferenciada, né? Ela não tem uma morfologia, ela não tem uma especialização, mas ela tem um índice mitótico altíssimo. Essa seria a célula tronco propriamente dita, não é? Já o neurônio é uma célula altamente diferenciada, é uma célula altamente especializada em conduzir o impulso nervoso. Para ela fazer essa função, ela tem que ser comprida, não é? Ela tem que ter essa morfologia própria para ela poder fazer isso. Tudo bem? E aí, professor, como é que... Então a gente aprendeu diferenciação, especialização, aprendemos às vezes que um fator ambiental pode fazer com que a célula mude a sua forma, que ela entre em metaplasia, se diferencie em outro tipo celular. E quais são os genes que estão envolvidos nisso tudo? Quais são os genes que estão envolvidos na diferenciação, na proliferação celular? São duas classes de genes, né? Não são só dois genes, são duas classes de genes, não é? Aqui nós estamos vendo essa fotinha aqui, o cromossomo, não é? Está lá o DNA, ácido desoxirribonucleico, né, com as suas bases, né, adenina, timina, citosina e guanina, com as suas bases. E a gente sabe que tem dois genes que estão envolvidos nisso. Então, se a gente tiver uma agressão, por exemplo, radiação ultravioleta, aí você pegou aqui nas bases, né, adenina, timina, citosina, guanina, timina, adenina, citosina, guanina, pegou aqui nas bases e fez uma baguncinha ali, a radiação ultravioleta. Ou ela deletou um nucleotídeo, ou uma sequência de nucleotídeos, ou replicou esses nucleotídeos. Então, quando acontece isso, você causou uma mutação. Se você tivesse uma mutação, por exemplo, no gene que codifica a produção da proteína insulina, você ia fabricar uma insulina defeituosa e provavelmente ia ter diabetes, né? Diabetes mellitus tipo 1. Então, o que acontece? Se você alterou uma dessa sequência, algum fator ambiental, alterou uma dessa sequência de bases, para o gene que codifica o hormônio do crescimento, talvez a pessoa ia ter o nanismo. Então, nós temos em torno mais ou menos de 100 mil genes, mas alguns desses genes eles se expressam e outros genes eles não se expressam, dependendo do ambiente onde é que eles estão. Por exemplo, queratina. Se você produzir queratina no seu encéfalo, queratina, provavelmente vai matar as células, não é? Então, mas você não tem o gene que produz queratina no seu encéfalo? Tem. Só que esse gene, por causa do local, do ambiente, ele está o quê? Inibido. Outros genes, eles estão ativos. Tanto é que a partir de uma célula, de um clone, consegue-se fazer um indivíduo adulto. Então, todas as células têm todos os nossos genes. E quando você tiver algum assunto relacionado com diferenciação, com especialização celular, o que vai nos importar? Não é o gene da insulina, não é um gene da nanismo. O que vai nos importar são duas classes de genes. Um que são esses daqui, que são os proto-oncogenes, que eles regulam o crescimento celular e a diferenciação. Regulam o crescimento celular. Regulam o crescimento celular.
e a diferenciação, e as células se diferenciarem, a célula ter a sua morfologia própria. Ao mesmo tempo que você tem genes que codificam proteínas que estimulam o índice mitótico, a célula se proliferar, se diferenciar, você tem outra classe de genes que inibem a divisão celular, reprimem a divisão celular, genes supressores de tumor. Então, quando a gente fala de diferenciação, de índice mitótico, de perda de diferenciação, sempre a gente tem que ter em mente os proto-oncogenes e os genes supressores de tumor. Inclusive, a questão relacionada com mitose dentro da citologia, o importante é a gente saber isso daqui, índice mitótico, esses genes aqui que controlam o ciclo celular, isso que é o foco maior da disciplina suas. Bom, aqui esse slide, né, agressões causam alterações genéticas na célula. Então essas agressões, elas, como a gente já havia comentado, podem ser infecciosas, traumáticas, né? Tem vírus que são oncogênicos, que fazem aquela bagunça ali nos genes que controlam o ciclo celular. Tem produtos químicos que podem também causar essa mutação. Agressões, tem doenças que são pré-neoplásicas, né? Agressões causam alterações genéticas nas células, genes alterados para fatores de crescimento, receptores para fatores de crescimento. Então, isso daqui nós vamos entender melhor na nossa próxima aula, na aula número 2, que nós vamos estar falando da característica de uma célula normal. Para a gente entender a característica de uma célula normal, nós temos que entender um pouco sobre a membrana celular, tá? E saber o que são esses fatores de crescimento, esses receptores para fatores de crescimento, tá? Células transformadas, célula transformada prolifera sem controle de crescimento como resultado de alterações genéticas. Então, essa parte aqui nós vamos ver na nossa aula número 2, onde a gente vai ver característica das células normais neoplásicas. Eu quero comparar com vocês uma célula normal, a sua característica, qual é a funcionalidade da sua membrana celular com uma célula alterada, uma célula modificada. E nós também, na nossa aula número 2, vamos estar entrando um pouquinho dentro de membrana celular e os transportes através de membrana, alguns conceitos como meio hipertônico, hipotônico, isotônico, que também é de grande importância no currículo de educação física. Então, ficamos até a próxima, queridos alunos, e logo estaremos lançando a aula número 2.